As 12 princesas dançarinas. Havia um rei com 12 lindas filhas. Elas dormiam em 12 camas dispostas em um mesmo quarto, e quando iam deitar-se, a porta era fechada e trancada. Contudo, a cada manhã os seus sapatos estavam bem gastos, como se elas com eles tivessem passado a noite a dançar. Mas ninguém conseguia imaginar como isso podia ser ou aonde as princesas poderiam ter ido. Então o rei mandou anunciar por todo o reino que se alguém desvendasse o segredo de onde as princesas dançavam durante toda a noite, poderia escolher a que mais lhe agradece como esposa e seria o herdeiro do trono. Mas quem quer que o tentasse e não conseguisse após 3 dias e 3 noites, seria executado. Logo um filho de rei se ofereceu. Foi bem recebido e à noitinha levado para o quarto ao lado das princesas. Lá ele deveria permanecer de guarda para descobrir aonde as princesas iam dançar. E para que nada se passasse longe de sua visão, a porta do quarto delas foi deixada aberta. Mas o príncipe logo adormeceu e quando acordou pela manhã, descobriu que as princesas haviam dançado toda a noite porque os seus sapatos estavam cheios de furos. O mesmo se passou nas 2 noites seguintes. Sendo assim, o rei ordenou que cortassem a sua cabeça. Depois deste príncipe, outros se ofereceram, mas todos tiveram a mesma sorte e perderam suas vidas da mesma maneira. Porém, aconteceu de um velho soldado que fora ferido em batalha e não mais podia lutar, passar pelo país onde reinava este rei. E ao cruzar uma floresta, encontrou uma velha mulher que lhe perguntou aonde ia. Nem eu mesmo sei aonde vou ou o que devo fazer, respondeu o soldado desanimado. Mas bem que gostaria de poder descobrir onde dançam as princesas para que possa um dia ser rei. Bem, comentou a velha, isso não é uma tarefa tão difícil. Simplesmente recusa o vinho que uma das princesas te levará de noitinha e logo que ela se for, finge dormir profundamente. Deu então ao soldado uma capa, acrescentando: assim que a vestires, ficarás invisível e poderás seguir as princesas por onde elas forem. Ouvindo estes bons conselhos, o soldado decidiu tentar a sorte. Foi então até o rei e prontificou-se a executar a tarefa. Foi bem recebido, como os outros haviam sido, e o rei ordenou que lhe dessem vestimentas finas. Com a chegada da noite, foi levado a seu quarto. Quando ia deitar-se, a princesa mais velha lhe trouxe uma taça com vinho. Mas o soldado derramou o vinho disfarçadamente, sem experimentar uma só gota. Depois deitou-se em sua cama e em pouco tempo começou a roncar bem alto, como se estivesse profundamente adormecido. Quando as 12 princesas escutaram o ronco, riram-se a valer e a mais velha falou: este também poderia ter sido mais esperto, em vez de perder a vida desta maneira. Então as 12 levantaram-se e, abrindo as gavetas e caixas, retiraram delas as suas mais finas vestimentas, vestiram-se admirando-se ao espelho e saltitaram ansiosas por começar a dançar. Mas a mais nova disse: não sei porquê, mas enquanto estáis todas felizes, me sinto bastante inquieta. Tenho certeza de que algo de ruim nos acontecerá. Que boba! Comentou a mais velha. Está sempre com medo.
Já esquecestes quantos filhos de reis nos vigiaram em vão? E este soldado, mesmo sem o narcótico que pus no vinho, aposto que teria dormido profundamente. Quando estavam todas prontas, deram uma espiada no soldado. Mas este ainda roncava e não mexeu sequer uma das mãos ou um dos pés. As princesas julgaram-se, portanto, a salvo, e a mais velha foi até a sua cama e bateu palmas. Então a cama afundou no chão e um alçapão se abriu. O soldado observou-as descendo pelo alçapão, uma depois da outra, com a mais velha liderando o caminho. Certo de que não tinha muito tempo a perder, ele pulou da cama, vestiu a capa que a velha lhe dera e foi atrás delas. Mas, descendo as escadas, pisou na cauda do vestido da princesa mais moça e ela logo alertou as irmãs. Nem tudo está bem. Alguém segurou o meu vestido. Ah, que criatura mais boba! Exclamou a mais velha. Deve ter sido apenas um prego na parede. E assim continuaram descendo até chegarem a um pequeno e agradável bosque onde as folhas eram de prata e reluziam lindamente. Sentindo vontade de levar uma lembrança de tão lindo lugar, o soldado quebrou uma pontinha de um galho de árvore, o que fez um ruído bem alto. A princesa mais nova alertou as irmãs mais uma vez. Estou certa de que algo está errado. Não ouvistes esse ruído? Isso nunca antes aconteceu. Mas a mais velha declarou. São os nossos príncipes que gritam de alegria com a nossa aproximação. Chegaram então a um outro pequeno bosque, onde todas as folhas eram de ouro, e depois ainda um terceiro, onde as folhas brilhavam como diamantes. O soldado partiu um pequeno galho em cada, e a cada vez um ruído bem forte se ouviu, fazendo a princesa mais nova estremecer de medo. Mas a mais velha ainda insistiu serem apenas os príncipes, dando brados de alegria. E assim foram indo até alcançarem um enorme lago em cuja margem havia 12 barquinhos, onde sentavam 12 belos príncipes à espera das princesas. Cada princesa sentou-se em um dos barcos e o soldado entrou no barco da princesa mais nova. Ao remarem pelo lago, o príncipe que estava no barco com a princesa mais nova e o soldado confessou. Não sei explicar porquê, mas, embora que reme com todas minhas forças, não deslizamos tão fácil e rapidamente como de costume. Eu me sinto bastante cansado. O barco hoje parece muito mais pesado. Deve ser por causa do tempo que está tão quente. Também eu estou sentindo muito calor. Na outra margem do lago ficava um belo castelo todo iluminado, de onde vinha a alegre música de trompas e trombetas. Lá todos desembarcaram, entraram no castelo e cada príncipe dançou com a sua princesa. O soldado, todo este tempo invisível, com elas dançou também. Quando qualquer uma das princesas tinha uma taça de vinho posta a seu lado, o soldado a bebia inteirinha, de modo que quando a princesa aproximava a taça dos lábios, a encontrava vazia. Isto também assustou tremendamente a princesa mais jovem, mas a mais velha ordenou que se calasse. Dançaram e dançaram até as 3 da manhã, quando já os seus sapatos estavam gastos, obrigando-as então a retornarem para casa. Os príncipes remaram novamente os barquinhos, levando as princesas através do lago, mas desta vez o soldado foi no barco da princesa mais velha. Ao alcançarem a outra margem, as princesas despediram-se com a promessa de voltar novamente na noite seguinte. Quando chegaram nas escadas,
O soldado adiantou-se e foi correndo deitar-se em sua cama. Assim, ao subirem lentamente as escadas, tão cansadas as 12 irmãs estavam, que ouviram os seus roncos vindo de cima e pensaram: tudo está bem. Depois, tiraram e guardaram as roupas de festa e os sapatos e foram dormir. Pela manhã, o soldado nada disse sobre o acontecido, pois desejava participar mais um pouco daquela estranha aventura, e assim o fez na segunda e na terceira noites. Tudo aconteceu como antes. As princesas dançaram até os seus sapatos despedaçarem e depois retornaram para casa. Contudo, na terceira noite, o soldado surrupiou uma das taças douradas como lembrança de onde estivera. Ao chegar o momento de declarar o segredo das princesas, o soldado foi levado perante o rei com os 3 galhos e a taça, enquanto as 12 irmãs ouviam escondidas por trás da porta o que ele diria. Quando o rei lhe perguntou: aonde vão minhas 12 filhas dançar todas as noites? Ele respondeu: dançam com 12 príncipes em um castelo debaixo da terra. E então contou ao rei tudo o que acontecera e mostrou-lhe os 3 galhos e a taça de ouro que trouxera com ele. E o rei chamou pelas princesas e perguntou-lhe se o que o soldado dizia era verdade. Vendo que haviam sido descobertas e que nada poderiam negar, as princesas confessaram toda a verdade. O rei perguntou ao soldado qual das filhas desejava escolher por esposa, e ele respondeu: já não sou muito jovem, escolho a mais velha. E os 2 se casaram naquele mesmo dia, e o soldado foi declarado o herdeiro do trono.